Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Carnificina Americana. Carnificina Americana é um dos últimos quadrinhos que saíram com o selo Vértigo na capa nos Estados Unidos. O selo Vértigo, como a galera sabe, ele foi descontinuado agora em 2019. Esse selo que trouxe quadrinhos como, sei lá, Y, o Último Homem, Ex Machina não, Ex Machina do Wildstorm, mas trouxe quadrinhos como Fábulas também, Preacher, e inclusive acolheu no seu nascimento títulos como Sandman, por exemplo. Sandman existiu pré-Vértigo e depois ganhou o Vértigo na capa, né? Ele é um dos títulos que levaram ao surgimento do selo Vértigo. Bom, o selo acabou e a DC lança o selo Black Label agora, que também tem essa pretensão de lançar quadrinhos para o público adulto. Inclusive, aqui no Brasil, Carnificina Americana já sai com o selo DC Black Label, ou seja, os quadrinhos da Vértigo migraram para esse selo. Mas nos Estados Unidos saiu com o selo Vértigo na capa. Foi originalmente uma minissérie em 9 partes, que foi publicada entre o fim de 2018 e meados de 2019. Tem roteiro do Brian Hill e desenhos do Leandro Fernandes. Deixa eu mostrar um pouco dos desenhos do Fernandes para vocês. Esse quadrinho aqui é um quadrinho de temática fortemente política. Carnificina Americana conta a história de um ex-agente do FBI. Agente esse que caiu em desgraça após matar um jovem negro que ele julgava estar armado, mas que na verdade carregava apenas um celular. Ele carrega essa culpa e está fora do FBI hoje. Uma amiga dele, que ainda está no FBI, o contrata para que ele se infiltre num grupo de supremacistas brancos. Essa amiga, ela deseja levar à justiça um líder milionário desse grupo de supremacistas, que é um escritor cujas ideias fomentam esses grupos. Na verdade, ele até tem é bem quisto em certos setores da sociedade, tenta estabelecer certos vínculos, mas são as ideias dele que fomentam esses grupos, sei lá, violentos, grupo que em princípio matou um agente do FBI, parceiro dessa moça que contrata o protagonista, né, que contrata o protagonista. Ela quer levar esse homem à justiça porque ele supostamente é o mandante desse assassinato. Bom, esse líder, né, que é supostamente esse mandante, assim, ele é o grande cabeça por trás desse grupo, de certa maneira, né? Bom, vamos lá. O protagonista da história, ele é bem interessante, porque além de ser um ex-agente do FBI, que tem essa culpa que eu falei, ele é alguém de pele clara, deixa eu botar ele aqui, ó. Ele é alguém de pele clara, mas que possui ascendência negra. E uma coisa que é interessante é que, embora Estados Unidos e Brasil carreguem culturalmente, na sua cultura, preconceito racial, a lógica do preconceito nos dois países é diferente. Tem um livro bem legal chamado Preconceito da Marca, do Horaci Nogueira, que explica isso. O preconceito nos Estados Unidos, né, ele está muito ligado à ascendência. No caso do Brasil, está mais ligado ao fenótipo. Por isso que tem todo esse discurso não é a palavra, mas tem toda essa lógica do branqueamento, inclusive por exemplo, essa lógica que fala de moreno claro, essas coisas assim, porque o preconceito está muito ligado ao fenótipo. Nos Estados Unidos, embora, é claro, alguém de pele clara possa passar, o pessoal não sabe que ele tem essa ascendência negra, né? Mas a ascendência pesa bastante. Inclusive, para certas políticas públicas pode estar ligado, sei lá, a quantas gerações no passado há um negro na família daquela pessoa. Inclusive, isso na história é explorado na medida em que esse homem de pele clara, com ascendência negra, ele se sente num não lugar na sociedade. Porque ele
é visto como não negro por alguns, mas ao mesmo tempo ele vê todo o seu grupo sofrer preconceito, essa espécie de um não lugar, de estar, sei lá, num local que é híbrido. Isso é interessante na construção do personagem, né? Ou seja, em certo sentido, ele é um negro infiltrado numa organização supremacista branca. A premissa lembra bastante o filme Infiltrados na Clã, mas é só a premissa. A maneira que as histórias são conduzidas são completamente distintas. Assim, nessa história aqui, o foco é o drama de quem trabalha infiltrado, ainda mais num tipo de grupo tal como mostrado nesse quadrinho. E, inclusive, esse infiltrado ele passa a desenvolver empatia por alguns membros desse grupo. Na verdade, desenvolve desejo pela filha desse líder, desse escritor. E essa moça também é uma espécie de líder, ela tem grande influência no grupo. Ele, por exemplo, passa a ter contato com a filha dessa moça, que é uma menina surda. E assim, traz questões aqui, por exemplo, qual é o limite de alguém que trabalha infiltrado? Os crimes cometidos, por exemplo, no caminho para ganhar a confiança da facção criminosa. Como é que isso fica, né? Por exemplo, aqui o protagonista, em um determinado momento, ele se vê numa situação na qual ele está na mão daqueles que ele está investigando. Isso acontece aqui. Como eu falei no início do vídeo, esse é um quadrinho com tom fortemente político. Inclusive, a começar pelo título, Carnificina Americana, American Carnage, é o título de um livro do comentador político chamado Tim Alberta. Esse livro ele fala sobre a ascensão do Donald Trump e ele também fala sobre mudanças recentes pelas quais o Partido Republicano passou nos Estados Unidos. Inclusive nomes, ou seja, isso aqui já faz referência direta a um livro político. E nomes de políticos recentes dos Estados Unidos aparecem aqui. Há críticas ao Trump, por exemplo, ele é chamado de narcisista durante a história, mas também há críticas ao Partido Republicano, há críticas a posturas do Partido Democrata. Só que tudo isso é pano de fundo a partir do qual a história é desenvolvida. O foco, como eu falei, é a situação de infiltrado do protagonista e um pouco também esse universo da família desse escritor com quem ele passa a ter contato. Eu acho que a história seria melhor se explorasse mais os supremacistas e a organização. Acho que funcionaria bem melhor a história. Inclusive, alguns pontos que são apresentados são bem interessantes. A história, por exemplo, mostra níveis nessa organização dos supremacistas. Há esse escritor que é rico, a família dele, e que busca ter uma certa postura de ser bem visto na sociedade, mas há uma base que é violenta e que funciona praticamente como uma milícia dessa maneira. Então, assim, há esses dois níveis que comungam uma mentalidade, só que esses dois níveis, embora simbioticamente ligados, eles têm choques, porque há conflitos de interesse entre esses dois níveis. Assim. Eu gostaria de ver mais isso na história. Isso aparece, mas eu gostaria mais desse tipo de coisa. A opção, assim, pro desenrolar, né? Pro desfecho, para resolução, foi uma opção de uma resolução mais rápida a partir da violência direta. Ajuda, assim, a dar uma dinamicidade à narrativa, mas eu acho que a história pedia mais, sabe? Eu acho mesmo que a história pedia mais. Ela podia ser mais longa, com capítulos dedicados a cada um dos personagens. Acho que isso ia ser bem legal aqui. Acho que a história pedia esse tipo de recurso, de decisão, assim, né? Mas eu curti a leitura, gostei dos desenhos do Leandro Hernandes. A história traz um tema que é relevante, assim, né? Traz um tema que é relevante. E esse tema é desenvolvido num tipo de história que favorece a criação de tensão, que é essa história de infiltrado, né? Essa coisa de infiltrado, ainda mais nesse caso, né? Um negro, né? A gente pensando a partir dessa lógica da ascendência, né? Um negro infiltrado numa organização
de supremacistas brancos, né? Isso, pô, só isso aqui já é uma senhora premissa, e antes de ler a gente já começa pensando na tensão, né? Já começa na tensão, pensando na tensão do personagem. Bom, tá aí meus comentários sobre esse que foi um dos últimos quadrinhos da Vertigo, né? Um dos quadrinhos que estão ligados aí ao Canto do Cisne desse selo. Embora, né, o selo termina, mas o tipo de história não, continua. A DC tem lançado propostas aí, tô doido que várias dessas propostas cheguem aqui ao Brasil para que eu possa ler. É claro, né, a gente sente uma certa nostalgia, a gente que cresceu, né, com essa referência ao selo, que lemos grandes histórias ligadas a ele, mas bom, o que vale em última instância são boas histórias serem contadas, né? É isso, agradeço você ter visto o vídeo. Você leu Carnificina Americana? Deixa aí teus comentários nos comentários, né? Comenta aí, né? Bota aí nos comentários o que você achou, o que você não achou, gostou, não gostou. Não esquece de dar teu like se você gostou do vídeo também. Além disso, compartilhe o vídeo, né? Compartilhe o vídeo, é isso que faz o canal chegar a pessoas que se interessem pelo conteúdo que é aqui produzido. Se você está chegando por agora, seja bem-vindo. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Bom, uma última coisa, né? Eu lembro que em todos os meus vídeos eu deixo um link da Amazon, caso você vá fazer uma compra nessa loja entrando por esse link, você ajuda demais o canal a se manter e melhorar. Bom, é isso, um abração e até o próximo vídeo.